sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando mais uma semana. E hoje nós vamos abrir a nossa aula corrigindo a atividade que eu propus que vocês fizessem então na nossa aula anterior. Nós tivemos aí o simulado na última sexta-feira e vocês fizeram então a atividade então na nossa aula anterior. E gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês na página número 12, para a gente estar corrigindo então o exercício de aprendizagem número 1 até o número 6, que eu pedi que vocês fizessem então para estar treinando, né, para estar fazendo então aí, né, um estudo para o simulado que a gente realizou então na última sexta-feira. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês um pouco sobre a expulsão holandesa que ocorreu aqui no nosso país após, né, a invasão holandesa que teve aqui, como que foi essa expulsão holandesa. Daqui a pouquinho eu conto para vocês como tudo aconteceu, tá bom? Então vamos lá, pega então a apostila de vocês, nós vamos começar então a corrigir o exercício de aprendizagem número 1. Então, número 1, tinha que ler um texto que falava sobre a questão aí da França Antártica, né, enfim. E a pergunta da letra A é o seguinte, letra A qual a região brasileira o autor se refere e por que ele afirma ter sido por nós descoberta? A região citada, então, a resposta da letra A é a Baía de Guanabara, que foi lá no Rio de Janeiro, onde os franceses estabeleceram, então, a França Antártica. Então, a letra A, né, a qual região brasileira o autor se refere, é a Baía de Guanabara, ok? Resposta, então, da letra A. Letra B. Quais foram os resultados do estabelecimento da França Antártica? Quais os resultados, então, da França estabelecer, então, lá na Baía de Guanabara? A resposta seria o seguinte, estabelecer, então, aqui no sudeste do país, né, onde foi então, né, mais tarde ganhou o nome de Rio de Janeiro. Por quê? Porque os franceses chegaram até lá, quiseram pegar então terra pertencente aos portugueses, os portugueses expulsaram os franceses e depois então foi fundada então a cidade do Rio de Janeiro então pelos portugueses. Então, ó, resposta então da letra B. Foi estabelecido no sudeste do Brasil e essa guerra contra os franceses fundaram então a cidade então do Rio de Janeiro, ok? Resposta então da letra B. Número 2. O estabelecimento dos franceses na Baía de Guanabara em 1555 é um entre outros episódios que ilustram a relação entre a França e as terras americanas pertencentes à coroa lusitana durante os 3 primeiros séculos da colonização. Letra A. Explique o que levou os franceses a se estabelecerem pela primeira vez nessas terras. Então, o que levou eles a vir para cá? Foi explorar o pau-brasil. Algum atrativo tinha que ter para eles. Então, o que levou eles a vir até para cá foi a exploração do pau-brasil. Letra B. Cite e caracterize outra tentativa francesa de ocupação portuguesa aqui no nosso país. Foi a França Equinocial e lá em São Luís do Maranhão. Então, a resposta da letra B, França Equinocial, lá em São Luís do Maranhão, ok? Número 3. Em 1578, o rei português Dom Sebastião morreu durante a Batalha de Marrocos. Explique uma consequência política desse fato para o Brasil. O que tem a ver, então, o rei ter morrido lá na Batalha de Marrocos? O que aconteceu, então, de consequência aqui para o Brasil? De consequência, o rei espanhol vai assumir o trono português. É isso mesmo que vai acontecer. O rei espanhol vai assumir provisoriamente o reino português. E com isso, o reino espanhol abriu as portas para que os holandeses viessem para cá invadir o nosso território. Então foi consequentemente isso. Após a Guerra de Marrocos, o rei Dom Sebastião vai morrer. O rei espanhol vai assumir provisoriamente o reino português, que vai abrir as portas para que os holandeses viessem para cá, para o nosso território, ok? Número 4, tinha que ler o texto e a letra A é o seguinte. Explique a origem do sebastianismo. O que seria o sebastianismo? Seria a ideologia que os portugueses queriam a volta do Dom Sebastião novamente, mas ele já tinha morrido. Mas muito acontece nessa questão aí de você ter ídolo, alguma coisa assim, mesmo depois de morto, você quer que ele retorna. Seria onde o rei, então, Dom Sebastião, voltaria então a governar então, o território de Portugal, mesmo estando morto. Letra B. Por que o sebastianismo é considerado uma manifestação do fenômeno messiânico? Que eu acabei de falar. É quando você tem aquela crença que vai voltar, que você acredita naquele Messias, que ele vai poder voltar, que vai poder então te ajudar a governar o seu território. Então tá aí a resposta da letra B. Esperava a sua volta, por isso então aí, né, é considerado então como messiânico. Número 5.
Felipe II da Espanha se impôs ao povo português com seu novo soberano, logo após a morte de Dom Sebastião, dando início então à União Ibérica. Letra A. Explica a expressão senhor de um império em que o sol nunca se punha, referente então a Felipe I. Porque segundo eles falavam o seguinte, como o sol estava sempre brilhando, o Felipe também era uma referência para eles com relação a isso ao governo, que ele nunca ia deixar de brilhar e que nunca ele ia se pôr, nunca que ele ia deixar de governar. Então a resposta da letra A, na qual o sol nunca se põe, por isso então o Felipe era considerado como um sol, estava sempre brilhando para eles no reino então de Portugal. Letra B. Qual era a preocupação dos portugueses explícita no juramento de Tomar? Então qual que era então a preocupação dos portugueses explícita aí? Era preservar a autonomia de Portugal. Eles queriam que preservasse a autonomia de Portugal e não de outro território que estava ali governando provisoriamente o seu território. Número 6, então a última questão, tinha que ler o texto e a pergunta da letra A é a seguinte: analise o contexto europeu em que esse processo então ocorreu. Então esse contexto europeu aí seria então as invasões holandesas, no qual a Holanda então lutava pela sua independência também. Então o contexto aí é invasões holandesas, Holanda lutando pela sua independência. E a última, letra B, indique as duas capitanias brasileiras em que os holandeses procuraram então a se estabelecer. Foi então a Bahia e Pernambuco, aqui no nosso país, onde eles procuraram então se estabelecer nas suas invasões aqui no nosso território, a Bahia e Pernambuco. Tá, meninos, corrigido então essa primeira névoa de atividades que a gente fez então na apostila de vocês, falando então sobre invasões francesas, falamos então sobre invasões holandesas, e hoje então na nossa aula nós vamos então entender um pouco sobre a expulsão holandesa que ocorreu. Tiveram a invasão, né? Eles chegaram aqui no nosso território, invadiram o nosso território, mas teve então a sua expulsão aqui do nosso território. E é isso que a gente vai estudar na nossa aula de hoje. Como que ocorreu então essa expulsão holandesa? Então vamos começar então desde o início, para vocês entenderem então. Em 1645, o Nordeste do Brasil ocorreu a insurreição pernambucana, conflito onde os proprietários de terra da região se mobilizaram para a expulsão dos holandeses. Então, essa expulsão vai começar através desse movimento chamado Insurreição Pernambucana, que era onde os holandeses estavam localizados nessa colonização, nessa exploração aqui do nosso território. E essa Insurreição Pernambucana resultou em um conflito. Não foi amigavelmente que aconteceu, não. Por quê? Vai haver problemas entre o Brasil e a Holanda. Mas quais os problemas que vai gerar, então, entre o Brasil e a Holanda? Financeiramente falando, de cara eu já adianto para vocês, que foi financeiramente falando, e também houve um problema entre a Holanda e o Brasil, não só porque eles estavam colonizando a terra, mas por causa de empréstimos que eu vou falar para vocês. A insurreição pernambucana foi esse conflito então que deu esse pontapé para a expulsão dos holandeses do nosso território, chamada então insurreição pernambucana, onde a Holanda exige pagamentos atrasados e juros. Por quê? Como eu disse para vocês, a Holanda ela financiou a muda de cana-de-açúcar para o Brasil, naquela época que o Brasil mais precisava. Claro que era Portugal que devia essa dívida para a Holanda. E a Holanda, quando foi pressionada a se retirar do nosso país, a se retirar do nosso território, ela imaginou assim, pô, vocês estão me devendo, como é que vocês vão ficar me cobrando a minha ida embora do seu território, sendo que vocês estão me devendo? E começou então a cobrar com os juros esse empréstimo, desse financiamento então da cana-de-açúcar feito por eles para Portugal. Então, lá, os proprietários de terras contra os holandeses. Então, ficou aquele conflito, naquele ringue. De um lado, Portugal, de outro lado, a Holanda, junto, no caso, o Brasil, representado então, por Portugal. Então, deu então essa guerra chamada Insurreição Pernambucana. Teve destruição, teve mortes, porque se tratou então de uma revolução, de uma revolta dentro lá de Pernambuco contra os holandeses. E esse conflito, chamado Insurreição Pernambucana, ele é lembrado até os dias de hoje lá em Pernambuco. E eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo que eu separei para vocês, que vai falar para a gente um pouco sobre essa Insurreição Pernambucana, como que ocorreu então dentro de Pernambuco esse conflito entre a Holanda e o Brasil, representado então pelos portugueses. Então vamos assistir, que é bem interessante, vai explicar direitinho para a gente sobre a Insurreição Pernambucana.
Os holandeses queriam o Nordeste brasileiro para fazer uma nova Holanda, mas geraram conflitos com portugueses e muitos brasileiros. Saiba um pouco dessa história. Olá! Você sabia que os holandeses queriam fazer do Nordeste uma nova Holanda? Em 1624, os holandeses, cientes da vulnerabilidade portuguesa, decidiram atacar Salvador, a então capital da colônia. De início, o ataque deu certo, mas pouco depois, Portugal conseguiu expulsar os invasores. Em 1630, os holandeses voltaram a atacar o Brasil pelo litoral pernambucano. Dessa vez, contudo, a invasão foi muito bem sucedida e mais tarde a Holanda enviou o príncipe Maurício de Nassau para governar as novas terras e formar a colônia holandesa. Após 15 anos de dominação, o movimento para a luta pela saída dos holandeses teve início com a insurreição pernambucana em 1645. O motivo da revolta foram os altos impostos cobrados pelos holandeses. Entre 1648 e 49 ocorreu as Batalhas dos Guararapes, vencida pelos luso-brasileiros e que resultou no fim da dominação holandesa. O movimento para expulsá-los contou com senhores de engenhos, portugueses, afrodescendentes e indígenas. Com a assinatura da rendição, os holandeses estavam devolvendo, além da cidade do Recife, as ilhas de Fernando de Noronha e Itamaracá, os estados de Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O Tratado de Paz de Haia só foi assinado em 1661, mas até hoje vale lembrar que nessa época, várias dessas cidades, como Recife, se desenvolveu muito, principalmente na arquitetura e nos negócios. Até hoje, os holandeses são sim lembrados como um grande marco. Quer saber mais? Blog Social e História. Tchau, tchau! Muito bem, meninos. Na aula de hoje, então, nós aprendemos aí um pouco sobre esse início da expulsão holandesa aqui do nosso território e acabamos de ver esse vídeo aí que fala sobre a insurreição pernambucana. De fato, então, a gente vai chegar na crise do açúcar. Mas sobre a crise do açúcar, eu vou deixar para comentar com vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, para que a gente possa estar falando aí, né, aprofundar realmente aí o que relacionou então essa crise do açúcar até mesmo aqui no Brasil. Vocês vão ver que o Brasil vai deixar de produzir cana-de-açúcar por causa que a Holanda começou a vender um outro produto mais barato. Eu já estou dando spoiler, então, já da matéria que a gente vai estudar então na nossa próxima aula. Mas para a gente finalizar, né, eu gostaria que vocês fizessem para mim a atividade da apostila de vocês relacionado com o que a gente aprendeu na aula de hoje. Na página 16, são 4 perguntinhas, tá? Não preciso fazer na página 17, não. Somente na página 16, eu vou querer que vocês façam para mim o exercício de aprendizagem número 8, número 9, número 10, número 11, para a gente finalizar essa parte que eu expliquei para vocês na nossa aula de hoje. E na nossa próxima aula, aí sim nós vamos falar sobre a crise do açúcar, ok? Espero vocês então para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima aula. Já abro corrigindo a atividade com vocês e explicando sobre a crise do açúcar, tá bom? Bom trabalho para vocês aí e até a nossa próxima aula.